Atlético jogar mesmo com os desfalques se mostrou acertada após os resultados, uma vez que os demais clubes mostram apenas pensar em si mesmos? O Atlético... Qual? Não entendi a pergunta. Eu também não, para falar a verdade. O Atlético jogou com desfalques? Jogou desfalcado? Não, né? Ou jogar o campeonato todo com praticamente o time principal em todas as rodadas, é isso? O Atlético Mineiro fez isso, né? Se foi isso, se mostrou acertada, vai ser campeão. Sim, eu acho que, como eu falei aqui sempre, de novo, é um plano desde o início para pontos corridos, coisa que o Flamengo não teve e o Palmeiras não teve, por exemplo. Não teve. Tem essa discussão, né, Tirone e Mauro, que tá claro, já acho que talvez a terceira edição, já deu para aprender um pouco, desde que adequaram a Libertadores ao final do ano, ao final da Libertadores, e a Copa do Brasil também ao final da temporada, com os times da Libertadores, chega um momento do Campeonato Brasileiro de pontos corridos que um monte de gente larga o campeonato, entre aspas. Não é mais o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores que vai jogar o Mundial lá no final do ano que larga o campeonato. Largam 4, 5, né? E acho que tem uma questão... Então, largar o campeonato, entre aspas, em algum momento, o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Bragantino. Não foi isso essa semana? O Atlético Mineiro pegou o Atlético Paranaense, reserva. O Grêmio pegou o Bragantino, reserva. O Corinthians pegou o Flamengo, reserva. O São Paulo pegou o Palmeiras, reserva, né? E precocemente, ainda faltam 5 rodadas para acabar o campeonato. Tem um ajuste aí necessário e acho que não é tão difícil assim. Vamos fazer o seguinte, esse tema é bom. Sobre essa questão aí do Atlético, tem alguns aspectos, né? Claro que o torcedor que mandou aqui é atleticano, tá ali com a camisa do Atlético. Tem uma parte que chega a ser hilária, ele fala, os outros só pensaram nele, o Atlético está pensando em quem? Sim, quando o Atlético foi lá com o dirigente, mecenas, todo mundo na CPF, foram lá pedir o quê? Pedir ajuda para o Cruzeiro. Fazer relacionamento com o Cruzeiro. Todo mundo pensa em si. Então, assim, isso já parte de uma premissa ingênua, né? É a paixão que cega. O Atlético não teve desfalques como o Flamengo teve. O Flamengo não pode ter plano de escalar alguém se o Arrascaeta se machuca na seleção do Uruguai, passa um mês com a seleção do Uruguai, o Everton Ribeiro, o Isla, o Gabigol. Mas o Atlético perdeu, sim. Perdeu quem? Júnior Alonso? Um desfalque. Savarino? Um desfalque, embora seja reserva. Alan Franco? Peraí. O Nath não foi para a seleção, Zarate não foi para a seleção, Keno não foi para a seleção, Hulk não foi para a seleção, Diego não foi para a seleção. O Atlético não perdeu seus principais jogadores, perdeu agora o Arana. Depois de um período passou a ser chamado. Antes não. Então é uma situação, acho que diferente. E outra coisa, o Atlético está fora da Libertadores, ele foi eliminado. Esse fato do Atlético estar perto de ganhar o Brasileiro faz com que as pessoas olhem para o Atlético como se a temporada fosse impecável. Não é. Ele foi eliminado jogando nada contra o Palmeiras, em 2 jogos. Então não é uma temporada perfeita, pelo contrário. Eu acho que o Atlético ele tem uma grande virtude aí, que é vencer os jogos em casa. Ele vence os jogos em casa, coisa que o Renato Gaúcho não conseguiu com o Flamengo. Especialmente jogos contra o Fluminense, contra o Grêmio, contra o Inter, contra o Cuiabá. Só aí são 3, 9, 11 pontos. Se tivesse vencido alguns desses pontos, estaria ali brigando, junto, à frente, um ponto atrás, à frente. É aí que está a grande diferença. O Atlético, embora fora de casa tropece, ganhou com muita dificuldade, um gol polêmico agora contra o Atlético Paranaense no meio de semana, e o Atlético Paranaense com o time todo reserva. Em casa ele é muito eficiente, é isso que faz a diferença. Agora, essa questão, mas que assim, é muito curioso, como se outros ficassem desfalcados por opção. Não estou afim de ter o Gabigol, não, mandar ele para a seleção, a Arrascaeta também não quero, vai lá para o Uruguai, se voltar machucado está tudo bem. Não é assim. O Flamengo foi muito sacaneado pelo calendário, por essa bizarrice, e foi o único clube que se posicionou contra isso. Os outros não. Inclusive, outro dia aqui, numa nossas lives aqui, não sei se foi na live nossa aqui no Soft Open, alguém disse assim, não, mas agora o Atlético perdeu vários jogadores convocados. Eu disse, o Atlético não tem que reclamar. O Atlético defende jogar na data FIFA, está reclamando do quê? É uma pena que não tenha se colocado contra. Isso é pensar só em si. Porque quando você percebe que, eventualmente, o seu rival, os seus rivais, ficarão mais desfalcados pelo calendário bizarro do futebol brasileiro e que você perderá jogadores que não são tão relevantes para você quanto aqueles caras são para o seu rival, isso é pensar em si. Falando, não, vamos jogar, temos que terminar o campeonato. Isso é pensar em si. Mas o fanatismo cega, as pessoas gostam de se enganar. Né? Tem gente que não gosta de vacina, tem essa coisa toda, então, cada louco com a sua mania, né?